Sexta-feira, 6 de setembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta sexta-feira da 22ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, partindo da questão sobre o jejum e valendo-se depois de duas comparações, pano e vinho novos, no texto evangélico de hoje, Jesus afirma categoricamente a novidade radical do Evangelho, que deve ter a primazia sobre as velhas instituições mosaicas. Para vinho novo, odres novos. Assim resolve Jesus a questão polêmica que fariseus e escribas lhe colocam. Os discípulos de João e os fariseus jejuam a miúde, porém os seus discípulos nunca jejuam. Entrevemos aqui um ponto de contenda entre a jovem igreja e a velha sinagoga. Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles, responde Jesus, porque ninguém jejua numa festa de casamento. Assim continua Cristo, a imagem esponsal que a partir de Oséias os profetas desenvolveram. Com isso está declarando-se a si próprio como o novo esposo das novas núpcias de Deus com o seu povo, a igreja. A seguir acrescenta duas imagens que vêm justificar a sua resposta à questão do jejum. Ninguém remenda um manto velho com um pano novo, porque se deforma, nem coloca o vinho novo em odres velhos, porque se rebentam. Com essas duas comparações, Jesus está dizendo que a vida nova que o Evangelho do Reino de Deus traz não é compatível com as velhas instituições representadas aqui no jejum. A passagem evangélica de hoje deve entender-se a partir da novidade que traz consigo a presença do Reino na pessoa, mensagem e milagres de Jesus. Ele não estabelece o cristianismo como uma religião cujo eixo central seja a prática cultural e religiosa à velha maneira, mas como um novo estilo de relação com Deus e com os irmãos. Religião que inclui, naturalmente, um mínimo de prática como expressão de fé pessoal e comunitária, mas não como o mais importante, pois a fé e o amor têm a primazia sobre o culto. O Evangelho desse dia apresenta também um dilema frontal: a lei e as estruturas ou a vida e o espírito. É verdade que os homens passam e as instituições permanecem, mas também é verdade que com o passar do tempo as instituições envelhecem, enquanto a vida continua. Tem sido uma constante histórica. A vida foi sempre abrindo o caminho, sem se preocupar muito que por trás vão as leis e a autoridade tratando de alcançar a vida, que em si mesma é mudança e evolução. Usos e costumes que num primeiro momento foram suspeitos são reconhecidos mais tarde pela lei como erros completos. É compreensível que isso suceda a todos os níveis, porque as instituições e a ordem estabelecida tendem a perpetuar-se e, por isso mesmo, a ancorar-se na sua acomodação. Por isso precisamos de uma vontade evangélica, a de Jesus, para crer e amar, para ter perspectiva histórica, abertura aos outros, compreensão, tolerância, respeito pelas pessoas
e a avaliação relativa dos métodos, costumes, leis e instituições. O único absoluto é Deus. Amar a Ele e amar os irmãos, mantendo a unidade evangelicamente fundamental e admitindo a pluralidade no ocidental, que é muito. Outra passagem evangélica, a propósito das purificações habituais entre os judeus observantes, ao ser recriminado pelos fariseus, por que é que os teus discípulos comem com as mãos impuras e não seguem a tradição dos antigos? Jesus responde remetendo-se, em primeiro lugar, ao profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O culto que me prestam é vão. E acrescentou: pondes de lado o mandamento de Deus para vos apegar à tradição dos homens. É fácil pensar que o evangelho de hoje é ideal para fustigar tradicionalistas e conservadores, esquecendo-nos de que todos caímos com frequência no cômodo imobilismo, na acomodação e no formulismo. Não é fácil encaixar e assimilar a novidade de um Deus surpreendente em cada instante e pormenor da vida. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Pai, pelo cálice de vinho novo, que sela a tua aliança conosco pelo sangue de Cristo. Tanto amaste o mundo, Pai, que lhe deste o teu Filho. Cristo Jesus entregou-se nas mãos dos verdugos para que, do seu sangue derramado, nascesse o novo povo, como da uva prensada, nascesse o vinho da festa. Faz que o vinho novo do Espírito, fermento do reino, rebente os nossos odres envelhecidos pela rotina, para que possamos assimilar a novidade do Evangelho. Concede-nos, Senhor, movemos-nos com a fiel liberdade que dão o amor e a amizade contigo. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.